Atenção, emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Café com você, aqui pela TV Mix Regional. Muito bom estarmos aqui de volta, reunidos nessa tarde. Tarde friazinha, boa para tomar café, né? Fala a verdade, hoje realmente o dia está perfeito, não é? E eu quero deixar aqui então o meu convite para nós estarmos até às 5 da tarde, não é? Hoje discutindo alguns assuntos do seu interesse, de todos nós, com certeza. Aí você fica pensando, vocês lembram que eu fiz a matéria das calçadas aqui de Limeira, porque socorri uma senhora, e daí por conta disso acabei sabendo de dezenas de pessoas que caem todos os dias, não é? Então, realmente eu fico preocupada, mas pode saber que hoje nós vamos discutir isso aqui também, porque afinal de contas nós hoje estamos recebendo representantes aqui na televisão da Comissão Processante Instaurada para investigar irregularidades atribuídas ao prefeito de Limeira, Silvio Félix, da qual fazem parte a vereadora Nilce Segala, do PTB, o relator Ronei Martins, do PT, o presidente Miguel Lombardi, do PR, Antônio Braz do Nascimento, Piuí, do PDT, e Almir Pedro dos Santos, do PSDB. E nós estamos aguardando também, eu espero que ele venha, o doutor Raul Nilsen Filho, não é, que vão estar aqui conosco, junto com o Mário Celso Botion e Ronei Costa Martins, tá certo? Eu tenho o prazer, então, de começar já conversando aqui com o Mário Botion. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Também já aqui com a gente chegando o Ronei. Obrigada, eu que agradeço, poxa vida, hoje eu tenho o privilégio de ter vocês dois aqui comigo. Tudo bem, Ronei? Conseguiu chegar? Não choveu muito na tua terra? Tudo bem, lindão? Prazer, viu? Prazer. Feliz ano novo enquanto ele é novo, né? Porque daqui a pouco já tá velhinho e eu nunca vi nada envelhecer tão rápido quanto o ano. Vocês já viram ou não? Não, nunca vi nada. Em 12 meses, 365 dias ele envelhece, não é? Mas tem um lado bom disso, é que o ano passando e a gente passando junto com o ano é bom, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, mas estamos envelhecendo. Eu falo, graças a Deus. Graças a Deus que estamos envelhecendo, porque estamos vivendo. É verdade. Né? Isso é muito bom. É muito bom. Viver é muito bom. E eu acho que quando a gente deixa boas sementes também, melhor ainda, né? Quando a gente deixa bons exemplos, a gente vai ser lembrado no futuro pelos bens feitos, né, à humanidade, né? Alguns têm a chance e o privilégio de aparecerem mais que outros. Mas eu acho que todos são importantes nesse contexto geral, né? Nós, vocês como representantes do povo, o povo, não é? Tudo que diz respeito, né, à nossa vida aqui na Terra, tudo é importante, né? Acho que não tem dúvida, independente da função que a pessoa exerça, se é uma função pública ou se é uma função a sua, não é pública no sentido eletivo, enfim, mas é pública porque está com a população e leva as informações a elas todos os dias. Mas o cidadão comum também, acho que ele tem que olhar para trás em determinados momentos da sua vida e olhar e falar, puxa, mas o que eu plantei? Seja dentro do seio da sua família, seja dentro do seu relacionamento de amigos, né? E de avaliar que tenha deixado coisas positivas. Verdade. Nós, enquanto pessoas públicas, homens públicos, né? Nesse momento nós estamos desenvolvendo um mandato que foi nos conferido pela população, temos isso ainda mais, uma obrigação maior ainda, né? É de a todo momento olharmos para trás e fazermos uma avaliação sempre muito criteriosa daquilo que nós temos feito e daquilo que eventualmente nós estamos deixando como exemplo. Não é? Exato. Exemplo, porque as pessoas, elas se balizam pelas atitudes das pessoas que estão mais em exposição. Nós somos referenciais, não é? Mas não tenha dúvida, dentro de casa, o pai e a mãe são referências, né? Dentro da sociedade, você, enquanto apresentadora de televisão, é uma referência. Nós, enquanto estamos vereadores, né, Ronei, somos referências, as pessoas olham e olham a conduta, veem o posicionamento, o procedimento, o que está dizendo, qual é a postura, para se balizar nas suas questões e na sua vida também. Então, é muito importante e para nós é mais, assim, uma responsabilidade ainda maior. Bom, como é que foi o ano para vocês, Ronei? Foi bom? Foi positivo? Muitos projetos? Queria saber um pouquinho sobre os projetos, assim,
mais importantes assim para a população votados agora em 2011? Eu sei que vocês são autores de muitos projetos e, enfim, né? Como é que tudo, fazendo um levantamento assim do ano, é positivo? Pois bem, do ponto de vista pessoal, extremamente positivo. Do ponto de vista político e do interesse coletivo, eu entendo que o ano também foi importante para a cidade, para todos nós. Nós lá na Câmara estamos vereadores e buscamos lutar para melhorar as condições de vida da população. Entretanto, não é fácil. É uma questão que é importante dizer. Muito embora nós queiramos que a cidade mude da água para o vinho, que a cidade cresça, se desenvolva e distribua renda, este processo ele não é tão simples e não é de um ano para outro. Não há uma relativa rapidez nesta mudança e na busca processo. Por esta sociedade ideal. Mas nós estamos caminhando, estamos lutando. Uma das questões fundamentais que o vereador Mário, eu e outros vereadores temos lutado é por conta de lutas a respeito do combate à corrupção, do combate ao desvio de dinheiro. Nós sabemos que há pessoas na política que são pessoas de má índole e de conduta questionável e que enveredam pelos caminhos da política apenas com uma única intenção, qual seja enriquecer, utilizar da política para poder angariar um patrimônio em detrimento do bem comum. Certo. Há uma inversão de valores quando a gente sabe que os representantes do povo nos representam e não nós somos, né, representantes dos políticos no país, né? Infelizmente, você está falando isso, nós estamos atualmente vivendo uma situação muito desagradável, eu acho que bastante humilhante para nós, como uma cidade que é tida como a capital da joia folhada e que tem feito tantas coisas boas, eu acho que algumas situações que nós vivemos hoje na cidade são coisas muito positivas, não é? Então, quer dizer, de repente alguma coisa vem e sobrepuja tudo isso e, infelizmente, o peso do mal é muito maior, não é? Quando eu sempre digo assim, às vezes são 10 pessoas reunidas ao teu redor, 9 fazem elogio a você e uma 10ª chega e te faz um elogio, faz um comentário pejorativo, e aí você fica pensando naquele comentário e os outros 9 você invalida. Quer dizer, então o peso do mal é muito maior, não é? Então, eu vejo assim que a gente, por mais que a gente queira e a gente lute, não é uma luta fácil. Eu acho que isso que vocês estão vivendo hoje não é uma coisa simples de ser encarada, porque eu sei que existem muitos interesses atrás disso. E a única coisa assim que eu me baseio, que eu fico mais fortalecida, é na minha fé de que a gente foge muitas vezes da justiça humana, mas da justiça de Deus a gente não foge. E isso é terrível, não é? Isso é terrível. Nós estamos vivendo agora tempos onde o ser humano deveria pensar e repensar muito a sua vida, porque não somos nós cristãos que falamos, não. Isso vem de milhares de anos prevendo uma situação que exatamente esse ano ela está sendo, né, colocada. Então, veja bem, eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de rever nossos conceitos, nossos valores e de melhorarmos tudo isso. Esse não é o momento de tentar sair de uma forma ilusória, positiva, não é? E que de enganos, de ilusões. Esse é um momento de muita verdade, de realidade, é um momento de revelações, certo? Então, eu temo muito, e eu falo para você que temo porque sou uma cristã praticante e temente a Deus, sabe? Então, eu observo muito, às vezes, que são situações que, como é que você consegue enfrentar isso de cara limpa e dormir bem? Não é? E, infelizmente, no Brasil, nós temos muita gente vivendo dessa forma, de forma desonesta, não é? Sem temor, sem tremor a um ser que nos criou, sabe? Que é dono de tudo isso e que, de repente, se ele resolve botar a mão aqui, ele termina com tudo em segundos, não é? E parece que as pessoas vivem numa ilusão muito grande e que eu só posso fazer uma alusão ao grande inimigo das nossas almas, porque só pode ser isso. Exatamente. Agora, Hilda, concordo contigo. Agora, tem algumas questões que renovam as nossas esperanças. Sim. E o que seria de nós não fosse a esperança? Sim. Eu continuo vivo e exercendo o mandato de parlamentar porque eu tenho a esperança de que um outro mundo é possível. Sim. E que nós somos agentes construtores deste Com mundo. certeza. Um ato, por exemplo, que aconteceu ano passado, que deve voltar à tona e nós devemos celebrá-lo e comemorá-lo e que renova as nossas esperanças, é o fato de que o vereador Mário, ano passado,
ele conseguiu aproximadamente 12 mil assinaturas de limeirenses que não suportam mais a corrupção. O vereador Mário organizou um movimento para se apresentar um projeto de iniciativa popular do Ficha Limpa para que todas as pessoas que forem contratadas pela Prefeitura Municipal de Limeira, secretários, diretores, etc., se tiverem condenação na justiça, não poderão ser contratados. Condenação, por exemplo, por corrupção. Sim. Desviou dinheiro da merenda escolar, desviou dinheiro da creche, desviou dinheiro da apostila, não poderá ser contratado pela Prefeitura de Limeira. Iniciativa do vereador Mário, que conseguiu o respaldo de mais ou menos 12 mil limeirenses que estão indignados com esta política. Mas muito pouco perto dos quase 300 mil habitantes, né? Na verdade, isso é uma parcela, né? Uma parcela. De pessoas que tiveram oportunidade e conseguiram participar do processo, porque era um processo de coletas de assinaturas e tudo mais. E esse era um número mínimo? É um número mínimo. Na verdade, eram 10 mil aqui no caso de Limeira, que é meio por cento. Da população? 5%, perdão, da população não, dos eleitores, 200 mil eleitores, certo. 10 mil assinaturas. E conseguimos 12 mil a partir do momento que, com o respaldo da OAB, inclusive, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Limeira, de levar isso para a Câmara, protocolou, está tramitando. Mas 12 mil foram as pessoas que assinaram, né, que foram signatárias desse documento. Mas, certamente, a maioria, eu diria, dos eleitores, vou falar dos eleitores e não da população, embora boa parte da população que ainda não é eleitor, que tem menos de 16 anos ou menos de 18 anos em alguns casos, também estão participando desse processo e verificando que há necessidade de uma mudança, de uma limpeza, né, de um expurgo, na verdade. De um renovo, né? De um renovo, de a gente olhar para a classe política e para as pessoas que exercem funções públicas e olhar e falar, poxa, essas pessoas são decentes. Ter orgulho, né? Ter orgulho e não olhar para a gente como classe política e ter menosprezo, né? Então, esse é um processo importante, essa participação foi importantíssima e mostra que a população está atenta, né? Dentro desse processo que você estava dizendo, da gente ter que renovar as nossas esperanças e quando fatos como esse acontecem, nos alenta, né? E nos mostra que o caminho é exatamente esse. Sabe o que é, Mário? Eu acho que o ser humano tem conserto. Não importa o que ele tenha feito, o perdão foi feito para ser utilizado. Agora, as pessoas precisam se conscientizar dos erros, é isso. Né? Quer dizer, perdão se você chega e você errou e você diz, poxa, me perdoe, eu errei. Nossa, eu acho que é um processo que inverte todos os nossos sentimentos negativos e você acaba acolhendo, perdoando e né, quando é uma coisa sincera, né? Então, e eu vejo isso, porque você, por exemplo, voto, como é que é? Voto aberto. Voto aberto e Limeira de cara limpa também. Exatamente. Não é? Quer dizer, e está muito, eu acho que a bandeira foi levantada e foi adotada por nós. Para você que manifestou a fé no Cristo, para mim também, para o Mário, quando você fala do perdão, eu também acredito que nós devemos perdoar, que a redenção para nós ela é bandeira. Sim. Entretanto, quando o Cristo aceita um cobrador de impostos junto ao seu grupo, Mateus, o Cristo traz ele para si e ele diz, mestre, se eu roubei alguém, devolverei em dobro. Aí ele ganha a redenção. Portanto, nós temos que entender que se há gente desviando dinheiro público, e dependendo da quantia que desviou, o perdão deverá vir com a reparação do erro. Não é? Tem crianças com merenda escolar de péssima qualidade, falta remédio nos postos de saúde, a cidade está, do ponto de vista social, abandonada, e há indícios de gente que desviou mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos. Portanto, o perdão deve vir sim, mas como aquele cobrador de impostos lá na época do Cristo, que se comprometeu com o Cristo a devolver em dobro aquilo que teria desviado, a partir de então nós poderemos perdoar, nós poderemos reconciliar com a pessoa na medida em que o Cristo também permitiu que isso aconteça. Mas é importante que a reparação do dano aconteça. Isso é fundamental. Não, com certeza. Eu acho que você tem toda a razão. Uma coisa que me chamou a atenção é essa devolução da Caixa de 1 milhão e... Quanto foi exatamente? 1 milhão e... Da Câmara? 200 e 600, 1 milhão e 600, 600, né? Isso foi um dinheiro que sobrou. Porque, exatamente por que aconteceu essa devolução? Porque quando o dinheiro existe, ele não é indicado para alguma coisa, que ele é destinado para algum projeto? Na verdade, sim. Quando a Câmara, não só a Câmara, mas quando o município faz o seu orçamento, prepara o seu orçamento, em especial a Câmara,
ela tem toda uma sequência de itens que são considerados, são custos, são os custos fixos com funcionários, são os custos de operação da Câmara, aquilo que custa para ela se movimentar e funcionar e ter todas as suas atividades de maneira adequada, e tem alguns valores que são colocados como investimento. Eu não sei, não acompanhei no detalhe, mas provavelmente esse dinheiro tenha sido devolvido por conta dele ter sido colocado no orçamento, aguardando alguns investimentos na reforma do prédio da Câmara, né? Porque na próxima legislatura nós teremos 21 vereadores e terá que ser feito uma readaptação do plenário, as áreas administrativas terão que ser relocadas para dar espaço para esses gabinetes. Então eu acredito que uma parte desse recurso que foi devolvida, ela foi provisionada para ser utilizada para início dessas reformas ou dessas adaptações. E que por algum motivo, eventualmente de processos licitatórios e tudo mais, ele não tenha sido em tempo, né, utilizado. Uma vez que não é utilizado, terminou o ano eletivo, isso faz parte da lei, presta conta, sobrou no caixa, eu estou te falando isso porque eu sei de verbas que às vezes nós temos no Brasil destinadas a determinados projetos e que às vezes não sai por conta do projeto que não foi aprovado, às vezes o projeto foi aprovado, mas retado o envio e as coisas ficam paradas. E eu sei que a gente tem muito dinheiro parado. Eu acho que é um país onde 82 bilhões são desviados por ano, é muito dinheiro, né? Quer dizer, ou seja, nós somos um país rico, né? Essa que é a grande realidade, né? Como é que vocês veem essa questão, por exemplo, assim, dentro do nosso município? Vamos falar agora dentro do nosso município especificamente. Como é que vocês sentem essa questão da necessidade de mais creches? Quer dizer, como é que vocês pensam esse problema resolvido? Assim, o que se tem discutido a respeito disso? Olha, esse é um problema que não é de agora e certamente com muito empenho e bastante planejamento, muito planejamento, ele deve ser resolvido, não de imediato, mas tem que haver ações concretas nesse sentido. Quando nós falamos de planejamentos, hoje nós temos um déficit de 2 mil vagas aproximadamente. 2.000 vagas você não cria da noite para o dia, até porque existe a construção do prédio e depois existe a operação da creche em si. Você constrói e tem que operar, mas tem que ter a vontade política, né, de fazê-lo. Com planejamento estabelecido, olha, isso vai acontecer dessa maneira. E até em épocas também definidas, porque você não pode começar uma reforma, a construção de uma creche numa época dessa agora, época de chuvas, né? Isso tem que ser no período da estiagem mesmo. Aí existem algumas distorções, o vereador Ronei conhece bem, porque ele foi autor de algumas denúncias na Câmara com relação à aquisição de prédios que teoricamente seriam utilizados para creche, mas que até hoje continuam sem utilização por vários motivos. Isso a gente vê a falta de planejamento, né? Chega no final do orçamento, vai chegando próximo do final do ano, a educação tem que cumprir com o seu percentual orçamentário, que é 25% do orçamento, não consegue cumprir, não gastou dinheiro, acaba comprando imóveis que têm utilização duvidosa, né? Enquanto que se fizesse um planejamento mais adequado, dentro do orçamento, o orçamento ele é flexível. A gente sabe que, às vezes, o município tem uma arrecadação maior, aumenta o orçamento, aumenta o investimento na educação. Mas essa variação, ela não é uma coisa absurda, ela é uma pequena variação. O grosso dá para se manter, dá para se avaliar e fazer com antecedência. Então, o que o município está precisando é de uma política pública na área de educação eficiente, com pessoas eficientes e competentes, que possam ter a visão daquilo que deve ser feito e como deve ser feito. Não simplesmente sair comprando casas, né? Dizer que ter uma ideia, né? Porque eu sei de casas que estão fechadas até hoje. Até hoje, o vereador Ronei pode... Tem casas que a prefeitura comprou, vereador Mário, com dinheiro da educação e que hoje está instalada a corregedoria da Guarda Municipal. Desvio de finalidade com dinheiro da educação. Isso é crime. O dinheiro da educação tem que ser utilizado para a educação. A prefeitura municipal comprou recentemente um imóvel com dinheiro da educação, onde hoje está instalada a corregedoria da Guarda Municipal. Não é? Situação delicada em que a prefeitura vive. Hilda, nós temos dinheiro carimbado para a educação. Aproximadamente 120 milhões de reais por ano. Sabe quanto que custa uma creche? Aproximadamente 2 milhões de reais, talvez nem isso. Dá para resolver o problema do déficit de creche meio rápido, inclusive. Em um ano.
basta ter planejamento, não é? Infelizmente, é o que não acontece com a Prefeitura de Limeira, infelizmente. Alguns projetos, Rony, nós tivemos esse ano que, assim, que você possa dizer, são consistentes, deram certo, vamos ter os reflexos agora em 2012. Você pode citar alguma coisa? Olha, não me vem à memória agora, neste momento. Mas eu vou deixar você pensar, porque uma coisa que eu gostaria de colocar aqui foi essa notícia que nós demos logo de início do prefeito Gilberto Kassab. Eu admiro muito o prefeito Gilberto Kassab, sabe? Porque eu morei em São Paulo, vocês sabem disso, né? Ele morava em Diadema, ele não era meu prefeito, mas eu trabalhava na Jovem Pan e, portanto, né, acompanhei a gestão dele. Acho ele uma pessoa extremamente competente e agora, quando ele faz essa lei de multa, inclusive aumentando, quer dizer, o valor das multas e o valor, inclusive, da forma como vai ser multado agora a calçada. Porque assim, eu estou falando porque eu fiz uma matéria, inclusive eu queria pedir para o nosso diretor para mostrar as imagens, eu gostaria de dividir com vocês, porque eu guardei, não foram evidentemente que eu não fiz a cidade inteira, olha aqui, eu fiz algumas calçadas próximas ali do fórum aqui da cidade de Limeira, né? E, inclusive, eu fiquei espantada com algumas coisas que eu vi, não só, assim, a depredação e a falta de manutenção, como esse, por exemplo, esse é um exemplo de um desnível, para você passar com cadeirante, então você tem realmente o rebaixamento da guia. Mas, em seguida, você tem um asfalto mais alto, tá vendo? Então, quer dizer, o cadeirante desce, aí ele tem que subir, ele desce e sobe, né? Quer dizer, então, e é impossível fazer. Esse é um movimento que é muito difícil para uma pessoa que estiver com uma cadeira de rodas, com um carrinho de bebê. Aí a calçada está até bonitinha, não é que está feia, está bonitinha. Mas isso, claro que isso também não é área de vocês, né? Eu só queria discutir que essa questão. Será que é possível, olha aqui, ó, aqui mais perto ainda, vocês estão vendo ali, ó? Sim. Não é um buraco, sabe? Um aclive. Esse é um assunto que foi discutido pelo vereador Mário na Câmara Municipal ano passado. Acho que o vereador tem muito a colaborar. Em vários momentos nós levamos esse assunto para a Câmara, até porque você sabe que nós temos uma atividade como voluntários lá na AINDA, que é uma entidade que trata das questões da deficiência, em especial dos deficientes físicos. E a acessibilidade é uma coisa que nós tratamos reiteradamente, exaustivamente, não só a acessibilidade arquitetônica, mas a acessibilidade a todas as outras atividades, as informações, enfim, é um contexto muito maior. Enquanto você, no início do programa, falava da lei do Kassab, eu estava aqui, né, me comendo por dentro, né, verificando e pensando que tem que ter critérios e tem que ter vontade de fazê-lo. Hoje a legislação, ela diz, lá em São Paulo não é diferente, aqui em Limeira também não, a responsabilidade pela manutenção do passeio público é do proprietário do imóvel. Mas cabe à municipalidade fazer essa fiscalização e estabelecer as regras, né? E certamente assim que voltarmos do recesso, eu levarei para a Câmara, eu não sei se é atividade nossa, se nós podemos fazê-lo, em termos de mudar a legislação em função de cobranças maiores de multas por aqueles que não mantêm. Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas eu não posso, eu não posso me omitir num momento como esse, quando eu vi dezenas de pessoas, eu fiquei sabendo de dezenas de pessoas que caíram, inclusive teve gente, a avó do Henrique Testa, né? Do Henrique Testa, no dia que eu estava comentando com ele, o avô dele, quer dizer, pode ser a sua mãe, pode ser a sua avó, pode ser Bom, eu não tenho mais mãe, mas eu mesma. Bom, depois que eu socorri uma senhora que caiu numa dessas ruas aqui, eu não lembro agora o nome da rua, agora vai me fugir, mas depois eu lembro. Eu levei até a Medical, até o pronto-socorro da Medical, e eu fiquei, assim, muito preocupada comigo. Eu falei, gente do céu, você anda nessas calçadas, realmente, a gente às vezes está com um pouco de pressa, às vezes eu estou com o Pedro, né, quer dizer, às vezes no colo para atravessar a rua, essa coisa toda. E se você cai? Né? E eu fiquei sabendo de coisas terríveis, inclusive da nossa manicure, que com o filho no colo, ela caiu, o menino rolou para frente, caindo na guia da calçada. E vinha vindo um ônibus, entendeu? Quer dizer, deu tempo de parar e tudo, mas por causa do quê? Da falta de manutenção. Então, assim, de quem é a responsabilidade? Quer dizer, então, é possível se fazer um projeto onde a prefeitura ajude, de alguma forma, diminua talvez o IPTU, mas mantenha a calçada, quem mantiver a calçada tenha talvez um desconto. Será que é possível a gente fazer uma coisa assim?
Acho que, primeiro de tudo, a municipalidade tem que exercer o seu poder, a sua função. A finalidade do poder público, nesse caso, é fiscalizar. Através da Secretaria de Trânsito, por sinal, a responsabilidade de fiscalização do passeio público. Mas a manutenção do passeio público, aquilo que se coloca em cima do passeio público, é do proprietário do imóvel. É dele a responsabilidade de manter as calçadas em boas condições. Nós não estamos falando aqui em calçadas feitas em mármore, em granito. Não. Nós estamos falando de acessibilidade, ser calçadas que tenham a sua declividade adequada. Você viu a Paulista? A Paulista ficou perfeita para mim. Eu acho que é o cartão postal da cidade, exemplo para o Brasil inteiro. As calçadas que nós deveríamos adotar. Essas pedrinhas portuguesas são muito bonitinhas, mas só que, escuta, a nossa vida mudou. Hoje nós andamos... A manutenção, né? É mais difícil, ela tem problemas ela se solta mais rapidamente. E é muito perigoso. Mas nós, ainda, enquanto instituição, já há bastante tempo vem insistindo em vários momentos para que a Prefeitura fizesse um plano piloto no entorno da praça, que é o local hoje onde as pessoas mais... É o cartão, né, da cidade, cartão, né? Com calçadas acessíveis, com o espaço necessário para as pessoas andarem, que é 1,20 m, isso é da legislação, com as rampas bem posicionadas, adequadamente estabelecidas com a sua inclinação, onde elas são possíveis de serem colocadas, porque não são em todos os lugares que as rampas conseguem ser instaladas, e aí não tem jeito. Você tem uma calçada, aqui em Limeira tem calçadas mais antigas, que ela não tem 1 metro de largura, aí você faz uma rampa, a pessoa sobe a rampa e dá na parede. E não tem como desviar. Tudo isso precisa ser trabalhado. Existe uma verba do governo federal, um convênio com a Caixa Econômica Federal, que foi firmado e foi executado pela Prefeitura. O convênio era de 2008, acabou sendo feito em 2010, soltaram 700 e não sei quantas rampas pela cidade, feitas exatamente dessa maneira que você mostrou aí. A rampa, não interessa como é que está a rua, aqui tem que pôr uma rampa, algum cidadão chegou lá e falou, aqui tem que ter rampa, foi lá, pôs a rampa, a pessoa desce a rampa e tem uma lombada na frente. Na praça do museu tem um exemplo assim, que é uma coisa maravilhosa. A pessoa faz uma rampa, a rampa dá de frente com uma árvore. Então o cidadão sobe na rampa e dá de frente com a árvore. Quer dizer, isso que a gente diz, assim, é falta de planejamento, falta de organização, é má utilização, malversação do dinheiro público. É um dinheiro que veio, no caso da execução dessas rampas, e foi mal usado. Por quê? Tem que fazer rampa. Põe um cidadão lá da Secretaria X que vai escolher os lugares por conta e risco dele, sem avaliar se ela tem necessidade, sem fazer uma avaliação criteriosa do entorno do quarteirão. Então, tudo isso é falta de planejamento. A gente fala assim, puxa, falta de recurso. Os recursos, eles estão sobrando, mas existem. Né? É falta de utilizá-los da maneira adequada. Tá certo. Eu vou tomar um cafezinho com esses meus convidados aqui, o Mário Celso Botion, Ronei Martins, meus convidados hoje, né? E a gente volta já na sequência, tá bom? Sai daí. Oportunidade vem e vai, né? E daí quando você não pega a oportunidade para você, você acaba perdendo. É igual aquela coisa assim, ó, felicidade. Bateu na porta e daí a pessoa estava tomando banho. Tocou a campainha. Mas eu tô tomando banho, não vou sair agora para olhar quem é. Tocou umas 4 vezes e não tocou mais. A pessoa acabou de tomar o banho rapidinho e tal, né? Porque daí você já fica meio com pressa de querer saber o que era, quem era, né? E daí foi lá abrir a porta para ver se tinha alguma correspondência, alguma coisa, estava indo assim, ó, escrito atrás, felicidade. A felicidade estava indo embora, ou seja, a felicidade bateu na sua porta e você não abriu. Olha que legal, né? Então, isso aí não pode acontecer. Então, não perca. Eu sempre falo isso porque a gente precisa estar sempre antenado com as coisas que acontecem, com as promoções que a gente traz para vocês, porque são promoções realmente que devem ser aproveitadas, tá bom? E a nós, vocês veem no Facebook. Esse bate-papo hoje já vai estar amanhã à disposição, né? E eu queria mandar um beijo muito grande, o meu carinho para todos esses países que assistem a gente,
que acompanham o Café com Você através do Facebook. E eu me sinto, assim, muito orgulhosa, né? Porque, de repente, a gente está na Europa, a gente está nos Estados Unidos, a gente está em países do Oriente Médio, inclusive. Eu fico, sabe, lisonjeada com isso, porque muitos que assistem, de repente, nem entendem o que nós estamos falando, e vai ser difícil eu falar aqui em turco. Mas eu posso até, de repente, né, a gente podia até tentar pegar um turco aqui que fizesse algumas frases para a gente dizer assim: eu amo vocês, obrigado por vocês estarem me assistindo, gosto demais de vocês. Vou tentar, tá certo? Mas o Facebook é assim, você acessa, você curte as fotos, curte as entrevistas, sabe das novidades e ainda ganha prêmios. Então, presta atenção. Acesse a página Café com Você no Facebook e ganhe prêmios. Para participar, basta acessar e clicar em curtir. Acompanhe tudo o que acontece no Café com Você. As informações, fotos, vídeos. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece no Café com Você. Certo, gente? Então é isso aí. Bom, vamos continuar nosso bate-papo aqui com os meus convidados de hoje, Mário Botion e... Nossa, eu ia falar Mário Celso. Caramba, Mário Celso, voltei, hein? Lá atrás, no passado, ó. E também o Ronei Martins. Ontem vocês tiveram uma reunião extraordinária para decidir se juntavam aqueles documentos que o Ministério Público mandou, se juntavam ou não. E aí, para surpresa, inclusive eu estava vendo que o presidente Miguel Lombardi disse que não concordou, inclusive, com essa votação. Vocês podem me falar a respeito? Porque poderia ser juntado esses documentos que dariam uma maior amplitude nessa observação. O que exatamente contém esses documentos aí que foram rejeitados, então, pela comissão processante? Pois bem, os documentos que foram rejeitados pela comissão, que infelizmente foram rejeitados pela comissão, contêm informações sigilosas. Informações que, no meu entender, são fundamentais para instruir o processo de cassação do prefeito Silvio Félix. Informações como, por exemplo, dados de contas bancárias, conteúdos de contas bancárias, de conta corrente, poupança, dados da Receita Federal, dados de quebra de sigilo telefônico e outras demais informações. Todas que correm sob segredo de justiça, na justiça aqui na segunda vara criminal aqui em Limeira. Informações que para nós, Hilda, seriam fundamentais para que nós pudéssemos tomar pé do tamanho desta crise, do tamanho deste escândalo. Infelizmente, os vereadores Antônio Braz do Nascimento, Nilce Segala e depois, na sequência, o vereador Almir, decidiram pela não aceitação desses documentos. E aí a comissão ficou apenas com os documentos tidos como públicos. Apenas estes documentos a comissão poderá ter acesso. Eu acredito que comprometeu relativamente os trabalhos da comissão. Entretanto, nós temos que continuar investigando, mesmo com os poucos documentos que ainda nos restam. Porque se há irregularidades, eu acho que elas precisam ser investigadas na sua totalidade, Vira né? Tona, exato. Não é? Porque, veja até porque eu acho que diante do público, eu até ia dizer a vocês que naquele dia da votação, acho que o público compareceu em massa, não só o público, nós tivemos representantes sindicais, tivemos pessoas, estudantes, inclusive, quer dizer, pessoas que estão realmente interessadas em que a sua cidade ela seja comandada honestamente, né, por pessoas íntegras, não é, de caráter, não é impoluto, e que é o que a gente imagina que seja, porque quando nós depositamos a nossa confiança em vocês, nossos representantes, eu acho que o mínimo que se pode fazer é dar um retorno positivo para que a gente possa então, confiar, não é, em todo esse processo político do Brasil que vem sendo desgastado, né? Quer dizer, a gente desde que a presidenta tomou conta do Brasil, quer dizer, desde que ela foi empossada, quantos ministros já caíram? Quer dizer, isso parece até um efeito dominó, entendeu? E não sei onde vai parar tudo isso. Quer dizer, então, mas eu acho bom, por um lado, eu acho que é positivo, porque se esse é um processo que está nos trazendo à tona as verdades que precisam ser ditas, não é, que precisam ser conhecidas, eu acho que então nós estamos caminhando um caminho certo.
né, iluminado aí, não é isso? Não tem dúvida, Hilda. Tem os dois lados, né? Nós ficamos entristecidos. Por um lado, sim. Por um lado, porque nós gostaríamos que todo homem público tivesse a sua conduta ilibada, não fugindo das questões éticas, né, dos conceitos morais, dos princípios, mas não tem acontecido isso. Né? Isso é o que nós gostaríamos. Por outro lado, nós vemos isso, e você acabou de citar, a própria presidenta Dilma trocou 5, 6 ou 7 ministros que foram alvo de denúncias. E ela prontamente tomou as rédeas e fez o que tinha que fazer. Agiu corretamente. Agiu corretamente. Então, se um lado é ruim, por outro lado, nós estamos vendo que as informações, as denúncias estão acontecendo e fatos estão sendo, ou posições estão sendo tomadas, atitudes estão sendo tomadas para que possam se passar limpo esses mesmos fatos. E aqui em Limeira não é diferente. Né? Houve uma denúncia grave com prisão da esposa, dos filhos, de cunhadas, de colaboradores, denúncias de enriquecimento ilícito, sonegação de impostos, formação de quadrilha, da família do prefeito. E isso não é coisa pouca. Se fosse alguma outra pessoa, um cidadão comum, tudo bem, ele vai responder a todos os processos crimes administrativos no campo judicial. E ponto. Mas é o prefeito da cidade. E ele tem que ser uma pessoa proba e parecer que é probo. Não é? Como existem indícios, a comissão processante ela foi criada, está estabelecida, está trabalhando e ela tem que cumprir com o seu papel de fazer a investigação no limite das suas competências, né? No limite respeitando todo o rito processual, dando o direito de ampla defesa ao prefeito Silvio Félix, e lá na frente ela vai encaminhar para um pedido de cassação ou uma absolvição absoluta do prefeito. Né? E o prefeito já falou isso publicamente. Do próprio prefeito, mas ele falou isso. Falou, não, eu quero ser investigado, ainda bem que esse processo está caminhando assim, eu faço questão de ser investigado, mas na hora H não é bem assim, né, que acontece. Inclusive, de sábado, de domingo para segunda, ele publicou no blog que aquilo para mim, aquilo é uma ameaça velada, né? É uma intimidação feita aos vereadores que naquele momento participavam ou iriam participar da comissão processante, dizer que vai protestar ou vai abrir um processo crime contra as pessoas ou contra os vereadores que pudessem, se alguma notícia vazasse. Mas vazou alguma coisa? Deixa eu perguntar não vazou nada. Em absoluto, nada. Não tem nada que vazou. Então, uma ameaça injustificada. É lógico, fala que vai se colocar à disposição, mas na verdade cria dificuldades, né, dificuldades dessa natureza e as outras que a gente, né, conhece e sabe como é que elas funcionam, mas que não estão colocadas como foi colocada no blog. Então, a investigação tem que ser feita, a comissão processante tem que exercer o seu papel e, mais do que tudo, a população tem que participar, tem o direito de saber o que está acontecendo. E a imprensa tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, de levar a informação até as pessoas para que elas continuem mobilizadas, participando atentamente. Houve aí um período que veio o final de ano, a comissão não se reuniu, mas agora ela está novamente trabalhando e levará a cabo a sua obrigação, que é produzir um relatório, pode ser pela cassação do prefeito ou pode ser pela absolvição, mas tem que ter continuidade e a população tem que participar. Aliás, essa é a função, o compromisso maior da população, é de se manter ativa. Quando você disse que naquela reunião que houve a instalação da comissão, tinham lá gente de várias, e tinham mesmo, sindicatos, associações, igrejas, cidadãos comuns, pessoas de associações de bairros que estavam lá querendo mostrar aquilo que elas estavam querendo que os vereadores fizessem. E naquele momento eles fizeram. É bom assim, esse exemplo foi bom para que as pessoas continuem participando, né? Porque o povo participa muito pouco, não é, das sessões da Câmara. Deixa eu ver quem está na linha. Alô? Alô, quem é? Alô, José Carlos Rico. Eu não entendi, está muito alto, né? José Carlos. José Carlos, da onde? Daqui da Tirol. Não entendi. Bom, mas tudo bem, José Carlos, nós estamos quase terminando o programa e você quer fazer o quê? Dar a sua opinião a respeito? Não, eu queria perguntar para eles, negócio de ônibus aí, que está muito atraso e a gente fica mais de 1 hora no ponto, já tem uma reclamação e não resolve. O que está sendo feito isso aí? Conseguiram entender? Eu não entendi. Está ruim a ligação, não dá para entender direito. Tenta falar um pouquinho mais longe do bocal do telefone.
É a questão do ônibus. O que Dos ônibus. tem sido feito. Porque é muito atraso, a gente já reclamou, mas não resolve. Tá, já e entendi. aí a gente quer saber sobre isso aí, com o Ronei, com a gente, por favor. Tudo bem. Posso responder. José Carlos, é pertinente a sua pergunta, até porque por meio dela nós podemos esclarecer toda a população que nos assiste neste momento. Veja, José Carlos, há um contrato estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Limeira e as empresas de transporte coletivo. Neste contrato, ambas as partes têm responsabilidades. Tanto a prefeitura tem responsabilidade quanto as empresas, por exemplo, os aumentos das passagens, a manutenção de postos e vias públicas, tudo é responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura cumpre essa responsabilidade em certa medida. A responsabilidade da empresa é oferecer um serviço de qualidade. As duas partes precisam manter o respeito ao contrato. Porque se elas não respeitar o contrato, qualquer uma das partes podem ser multadas e o contrato pode ser, inclusive, José Carlos, cancelado. Então vamos lá. Está no contrato que as empresas precisam oferecer um serviço de qualidade. O que é isso? São ônibus adequados para transportar a população, eficientes, com número suficiente, com conforto e com respeito aos horários. Pontualidade. Pontualidade é um quesito do contrato. Se as empresas não cumprem esses quesitos, elas podem sofrer multas, sanções e, em última instância, o contrato pode até ser rescindido. Isso acontece com qualquer contrato, aliás, não é? O que acontece é o seguinte: para que nós possamos ter a efetivação de uma infração ao contrato, precisa ter uma denúncia. O que eu sugiro para você, José Carlos, e para toda a população? O dia que atrasar um ônibus, você, por favor, anote o ponto, a linha, o tempo de atraso e protocole uma denúncia na prefeitura e no nosso gabinete lá na Câmara. No meu gabinete e no gabinete do vereador Mário. Protocolando. Nós tomaremos as providências para acionar a Secretaria de Trânsito para que ela multe as empresas. Porque as empresas são obrigadas, por poder de contrato, a oferecer um serviço de qualidade para a população. Vale para o José Carlos e vale para todas as mais de 100 mil pessoas que utilizam ônibus na nossa cidade. Bárbaro. Puxa vida, vocês precisam voltar aqui para a gente conversar mais. Acabou nosso tempo, viu, Ronei? Que pena. Quero agradecer demais. Agradecer você também, Mário. Desejar que Deus nos abençoe, né? Que também esteja com o prefeito, com a sua família, porque a gente quer o bem comum, não é? Nós não queremos tirar vantagem, não queremos, enfim. Eu acho que todos nós precisamos viver e viver bem, né? Viver honestamente, dignamente, e precisamos, a partir do momento que temos condições de oferecer isso à população também, não é? Nós aqui como representantes da imprensa, vocês como representantes do povo. Então, quero agradecer demais e desejar que Deus abençoe grandemente vocês e que vocês consigam dar um resultado positivo para a gente no final de tudo isso. Foi um prazer tomar um café contigo, Hilda. Obrigada, Mário. Obrigado você também, Hilda. E esperamos sempre que a nossa luta é para que tenhamos uma cidade mais justa e, sendo mais justa, certamente ela será mais fraterna e melhor de viver onde vivemos. Tá certo. Beijo grande para vocês, muito obrigada pela companhia. Thiago Gardinali está chegando aí com Em Cima do Fato. Eu volto amanhã às 4 da tarde, porque às 4 da tarde aqui na Mix, o meu café é com você. Tchau, até lá.